O que me fascina no mundo de One Piece é toda a construção de cada personagem, suas inspirações e representações que o Oda introduz para dar mais profundidade à sua obra e aos seus personagens. Entre eles temos o Chapéu de Palha, que são representações de demônios, e podemos até mesmo dizer que todos eles terão poderes demoníacos no final da história. Então você quer saber sobre tudo isso? Então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e esses dias eu percebi um padrão bem interessante em alguns membros do Chapéu de Palha. Todos eles são demônios, e isso até nos mostra quais serão seus poderes demoníacos finais, com alguns até mesmo já alcançando esse patamar. Mas então eu espero muito que você goste do vídeo e vamos agora para os demônios de One Piece. Assim que começamos One Piece, percebemos que o seu mundo é dividido em dois extremos, a marinha e a pirataria. A marinha sendo os marinheiros e fuzileiros navais que, na teoria, protegem as pessoas de ataques de piratas, e os piratas sendo aqueles que só pensam em riquezas e poder, saindo ao mar para pegar o maior tesouro da história, mesmo que precise matar e saquear para isso. Porém, como sabemos, não é bem assim que acontece na prática. A marinha liderada pelo governo mundial até protege os cidadãos, mas em troca de dinheiro, o chamado tributo celestial. Eles cobram pela sua proteção. Assim, se algum reino não pagar, aquela se torna uma terra sem lei, onde os piratas podem fazer o que quiser. Já por outro lado, os piratas que são taxados como criminosos sem escrúpulos não são todos que são assim. Muitos, assim como Luffy, estão no mar pela aventura, para seguir uma jornada em busca de um sonho, não se importando com riquezas ou com poder. A diferença de One Piece e o que torna ele tão especial é o modo como ele é construído. A marinha, juntamente com o governo mundial, são considerados os deuses do mundo. Isso é visto tanto nos nobres mundiais, que são literalmente chamados de deuses e vivem no ponto mais alto do planeta, como também no símbolo da bandeira do governo, que é inspirado no símbolo da cruz cristã. Já os piratas são o diabo. Como Magellan mesmo disse, piratas estão além da salvação e são enviados para o inferno. Algo bem interessante é que Impel Down, a prisão de segurança máxima do governo, é inspirado no inferno de Dante, da sua obra A Divina Comédia. Assim como Impel Down, o inferno de Dante também possui vários níveis, e quanto mais baixo, mais perigosos são os criminosos que residem ali. Como Impel Down, o inferno tem níveis com características específicas, como níveis com sangue fervente, demônios, monstros guardiões e até mesmo gelo. Note como tudo é muito semelhante. Então, o governo, que são os deuses, quando capturam seus inimigos, os piratas, os diabos, os mandam para Impel Down, o inferno. O que me deixa impressionado ao ler One Piece é como Oda consegue usar tantas analogias e sentidos de outras incríveis obras históricas e fazer isso se combinar tão bem em uma narrativa fluida, que além de conseguir transmitir tão bem sua história, ainda deixa brechas para teorias e especulações do futuro, reconhecendo os padrões da obra utilizada. E isso não para apenas nessa metalinguagem do governo ser um deus e todos os piratas serem o diabo. Na verdade, cada chapéu de palha tem a sua própria inspiração maquiavélica em demônios diferentes, que tanto podem nos dizer mais sobre eles, como também quais serão seus poderes futuros. Começando então pelo Luffy, que não é muito difícil de descobrir e vocês com certeza já devem saber. A principal inspiração para Luffy é o rei macaco chamado Sun Wukong. Este demônio também inspirou Son Goku de Dragon Ball, que é de alguma forma bem semelhante ao Luffy. Sun Wukong é mais conhecido pelo romance Journey to the West.
Se você ler o enredo deste romance, poderá encontrar várias semelhanças com a história de One Piece. Uma dessas semelhanças é quando esse demônio travesso desafia os céus e realmente cria uma confusão por lá. E depois de derrotar muitas das divindades do céu, Buda apareceu e o atingiu com a palma de sua mão. Isso soa familiar para você? Se sim, é porque foi exatamente o que aconteceu em Marineford. Com essa inspiração do Luffy, já poderíamos deduzir o poder do seu Gear 5 há muito tempo antes, porque Sun Wukong tem habilidades quase cartunescas. Ele pode se esticar o quanto quiser, assumindo inúmeras formas, tendo a liberdade de moldar seu corpo como quiser. Sua forma normal é pequena, mas ele pode crescer com bastante facilidade, assumindo tamanhos gigantescos. Ele também tem uma nuvem que o permite voar. Isso me lembrou muito quando Luffy moveu seus pés com tanta velocidade no ar que ele saiu correndo pelo ar, deixando um rastro de poeira para trás. Eu adoro como Oda nos deixa desde o início da história qual seria o poder final do Luffy, apenas o inspirando em um único personagem. Além disso, quando Sun Wukong terminou sua jornada, ele atingiu a iluminação, o Nirvana, descobrindo todos os segredos do mundo. E esta será a habilidade final do Luffy, unir todo mundo, ser um com o próprio universo, o amanhecer de One Piece. Temos agora então Zoro, que novamente é bastante fácil descobrirmos sua inspiração, Ashura. A personalidade do Zoro combina com esse demônio, típico do hinduísmo, do zoroastrismo e do budismo. Uma das principais técnicas do Zoro é literalmente ele manifestar a forma de Ashura, criando 4 novos braços e 2 novas cabeças para então usar seu estilo de 9 espadas. Os Ashuras são diferentes em cada religião, mas compartilham alguns traços comuns. No hinduísmo, os Ashuras são geralmente considerados seres divinos, conhecidos principalmente por praticar o mal. Talvez seja melhor dizer que os Ashuras são seres poderosos que muitas vezes se opõem aos deuses. Eles seriam, às vezes, até mais poderosos que os próprios deuses. Por falar nisso, a maioria de nós pensa que Shiryu será o oponente do Zoro em algum momento. E um fato interessante é que Shiroos são os espíritos dos mortos. Na crença e ficção popular japonesa, os Ashuras podem interagir com esses espíritos. Quem sabe essa não seja a explicação do Zoro ter visto o espírito do ceifador na sua frente, e esteja relacionado a seu poder de Ashura. Agora temos o Usopp, um personagem que tem muitas inspirações, entre elas está Esopo, um grande contador de histórias, e Pinóquio, porém nenhum deles é demoníaco, a não ser o Tengu. Os primeiros Tengus foram seres demoníacos e problemáticos porque eles contavam mentiras e enganavam os sacerdotes e as pessoas, além de possuírem um grande nariz. Porém, mais tarde, os Tengus passaram a ser vistos como protetores de lugares e hoje são adorados como um deus, um claro paralelo ao grande God Usopp. Usopp sempre mentiu para todos em sua volta, e aqueles mais inocentes acabam sendo enganados por suas mentiras. Porém, depois de um tempo, percebemos que as mentiras do Usopp acabam se tornando realidade, e que ele até mesmo é conhecido e adorado por muitas pessoas. Já o Frank, obviamente é inspirado no tão famoso monstro de Frankenstein. Até seu nome Frank parece ter sido tirado dessa obra, e há uma boa razão para isso. Ele é uma boa desconstrução moderna do médico de Frankenstein e seu monstro. Como você deve saber, o monstro de Frankenstein é uma criatura feita pela junção de várias partes de diferentes corpos e trazida à vida pelo Dr. Frankenstein, por meio de suas descobertas tecnológicas e científicas. Infelizmente, esta criatura nunca foi aceita pela sociedade e as pessoas se referiam a ele por palavras como miserável, demônio, diabo ou isso. De alguns pontos de vista religiosos, dar a vida é algo que só Deus pode fazer. Enquanto o Dr. Frankenstein exclamava triunfantemente que agora ele sabe como é ser Deus. Nesse sentido, o monstro de Frankenstein era uma heresia viva.
Até mesmo o próprio monstro se identificou com Satanás. Agora, Chopper para mim é um dos mais interessantes. Quando encontramos Chopper pela primeira vez, podemos ver a sua semelhança com o Yeti, o abominável Homem das Neves. Porém, a sua inspiração é um pouco mais macabra do que vocês imaginam. Chopper é inspirado no Wendigo, um ser híbrido de rena e humano, muito semelhante à forma do Monster Point do Chopper. Ele é frequentemente descrito como gigante, um ser sobrenatural que devora outros humanos. Os Wendigos são fortemente associados ao inverno, ao norte e ao frio. A propósito, o Wendigo é uma lenda do Canadá e quando perguntado ao Oda qual seria a nacionalidade do Chopper no mundo real, ele respondeu que Chopper seria do Canadá. Entre os poderes de Wendigo, ele pode assumir inúmeras formas, entre elas se disfarçar de humano para enganar suas presas. Eu sempre me perguntei qual seria o despertar do Chopper, já que ele possui a fruta do humano. Então seu Monster Point, uma forma onde ele se transforma literalmente em uma rena gigante, não pode ser a sua forma final. Então, quem sabe, Chopper não desbloqueie uma forma humana em One Piece, revelando para todos que ele não é apenas o bichinho de estimação do bando. Já o Brook, acredito que o Oda nos mostra sua inspiração neste painel colorido. Aqui Brook está na mesma posição e também em um estilo de arte muito parecido com as figuras de Gacha Dokuro, que literalmente significa esqueleto faminto. Os Gacha Dokuro são espíritos que assumem a forma de esqueletos gigantes, supostamente criados a partir dos ossos acumulados de pessoas que morreram de fome ou em batalha. Isso é muito interessante porque sabemos que o Brook carrega a vontade de todos os seus companheiros dos piratas Rumbar, e todos morreram juntos, depositando suas esperanças finais no Brook. Brook é muito semelhante a Gacha Dokuro. Outra versão deste monstro diz que um homem na província de Bingo, que está em um campo à noite e ouvindo uma voz estranha gemendo "meu olho dói", encontra um esqueleto lá com um broto de bambu crescendo em sua cavidade ocular. Ele remove o broto de bambu e oferece ao esqueleto arroz cozido seco, sobre o qual o esqueleto lhe conta a história de sua morte e o recompensa por sua gentileza. Talvez eu esteja sendo um pouco tendencioso aqui, mas acho que essa história é muito parecida com os momentos em que a equipe conhece o Brook. Ele menciona que não tem olhos, fica muito grato ao Chapéu de Palha por salvá-lo e depois Sanji até especifica que eles vão comer arroz. Além disso, o local de origem do yokai é a província de Bingo, que soa muito semelhante a Binks, como na música Binks no Sake. Já os poderes de Gacha Dokuro é controlar os mortos. Imagine o Brook controlando o corpo das pessoas que já morreram e como isso seria insano. Ele também poderia controlar a alma das pessoas, já que Gacha Dokuro ataca diretamente a alma de seus oponentes. Agora Nami é frequentemente chamada de bruxa ao longo da história. Ela era conhecida como a bruxa da vila Kokoyashi e até mesmo Arlong já chamou a Nami de bruxa uma vez. Além disso, na Ilha dos Tritões, os Homens-Peixes estavam se perguntando se ela era uma bruxa depois que ela usou seus poderes sobre eles, e ela respondeu que apenas uma mágica. Outro fato que comprova essa inspiração foi que durante o arco de Punk Hazard, o Oda desenhou uma página colorida com o Chapéu de Palha vestindo fantasias de Halloween, e a Nami estava fantasiada de bruxa. Quando Nami foi pedir ao Usopp para fazer seu clima Tachi, ela pediu para ele fazer algo como uma varinha mágica, porém, como Usopp mesmo disse, ele falhou em fazer isso porque não conseguia entender o que era. Então a habilidade final da Nami pode ser um controle exato do clima, mas como uma feitiçaria, como ela sempre quis ao pedir a varinha mágica ao Usopp, a bruxa do tempo do Chapéu de Palha. Agora Robin é a menos óbvia, porque a sua inspiração demoníaca é a Kali. Kali possui várias mãos, pés e cabeças, assim como o poder da Robin permite ela fazer. Ela é referida como a própria escuridão.
Robin sempre fala as coisas mais mórbidas e sombrias, e ela queria chamar o Sunny de Ser das Trevas. Além disso, Robin desde criança é chamada de Garota Demônio. A Kali luta com seus vários membros e já pronunciava a forma Demon Fleur da Robin há muito tempo, já que essa é literalmente uma personificação da Kali e a forma mais forte da Robin até agora. Agora por fim, Sanji é mais simples. Sua técnica icônica Jabble Jumble significa literalmente perna do diabo, mas isso não é tudo. Mesmo no cristianismo havia diferentes personificações do diabo, Satanás, Beelzebub e muitos outros, com Sanji sendo mais parecido com o Lúcifer. Isso principalmente por causa de sua história não sendo do jeito que seu pai queria e sendo expulso de casa. É por isso que Lúcifer é chamado do Anjo Caído. Uma das características do Sanji é o hábito de fumar, e antigamente fumar era considerado na Europa um hábito demoníaco, e as pessoas eram presas simplesmente por portarem cigarros, além do icônico significado do Jarma 66. Com 666 sendo o símbolo do diabo, o símbolo de Lúcifer. Isso nos diz que o poder do Sanji pode estar relacionado a de um anjo. E qual é a raça de One Piece que são literalmente anjos e perderam sua terra no ponto mais alto do mundo? Exatamente, os Lunarianos. Eu já comentei com vocês sobre Sanji ser um Lunariano e acredito que esse seja o seu real poder, com ele tendo os genes Lunarianos implantados em seu corpo pelo seu pai, tentando replicar esta raça lendária. Eu acho incrível como Oda cria o mundo de One Piece. Os marinheiros são os deuses, enquanto os piratas são os demônios. É fato que o mundo precisa da marinha e a sua justiça é essencial para o mundo, porque os piratas realmente saqueiam, matam e roubam. Porém, nem todos os marinheiros são bons, assim como nem todos os piratas são maus. Por mais que o governo seja retratado como deuses e os piratas como demônios, o Oda faz isso justamente para nos mostrar que existe dois polos diferentes. Ninguém é totalmente bom ou mal. Todos somos uma mistura dos dois. Como Oda mesmo disse, o oposto de justiça é apenas uma outra forma de justiça. E bom galera, eu acho isso muito incrível, todas essas inspirações que nos mostram os verdadeiros poderes do Chapéu de Palha e como o mundo de One Piece é construído com base nessas separações. Mas bom, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo e se você gostou, eu peço que você deixe o seu like. Também se inscreva no canal porque assim você não perde nada. Muito obrigado por você ter assistido até aqui, tamo junto e até a próxima!